Olá a todos! Como é que estamos? Helder de Araújo aqui, canal Luz no Fim do Túnel, 28 de janeiro de 2025. Hoje, terça-feira, São Paulo, capital paulista, aí um dia, uma chuvinha fraca talvez, mais ou menos quente aí, talvez 23, 24 graus agora aqui na capital paulista. Bom, hoje eu vou abordar alguns assuntos, talvez algumas generalidades e talvez aborde algum assunto com um pouquinho mais de profundidade. Veja, poucas pessoas entendem o que está ocorrendo no mundo e para onde de fato ele se encaminha. Não há nenhuma garantia do que vai acontecer no mundo. Algumas coisas parecem acontecer ciclicamente. Por exemplo, na época da Revolução Industrial, ela surgiu fortemente na Inglaterra, né, em meados do século XVIII, mudando aí as relações de produção, as relações de trabalho, as relações entre os países. E o Império Britânico se consolida, né, no século XIX, mas em pouco tempo a Alemanha ela se beneficia dessa revolução industrial que começa na Inglaterra e também se industrializa fortemente, como copiando muitas das coisas que os ingleses fizeram, né? Máquinas, produção industrial e tudo mais. Isso foi uma das causas da Primeira Guerra Mundial, a forte rivalidade entre ingleses e alemães, né, pelos mercados crescentes europeus. Nós podemos dizer aí que no final da Segunda Guerra Mundial, o Império Britânico sairá chamuscado, enfraquecido e chegará a seu termo. E veremos aí o surgimento de uma nova personagem aí dentro do capitalismo, né? Destas mudanças cíclicas dentro do capitalismo, os Estados Unidos da América, que se consolida aí como a grande nação do século XX e também o grande imperialista, procurando exportar o seu modo de vida para o resto do mundo, né? E os seus produtos aí industrializados, seus eletrodomésticos, seus carros inundam o mundo todo, né? E depois agora nós estamos num processo quase que parecido, né? Vejam vocês como a China copiou, né, o seu capitalismo de uma forma absolutamente pujante, está galgando aí a liderança comercial e também industrial e produtiva no mundo, e nós estamos novamente diante da possibilidade de uma guerra, de uma grande guerra. Esperemos que isso não seja necessário, que as pessoas tenham finalmente algum bom senso, ou pelo menos algum bom senso, né? Então, poucas pessoas entendem o que está ocorrendo de fato no mundo e para onde ele se encaminha, né? Pode-se dizer, então, que dentre as pessoas que entendem o que está ocorrendo no mundo, talvez uma pequena parte aceite, né, o que está acontecendo, né? E dentre estas pequenas partes que aceitam, né, talvez uma pequena parte dela está se preparando para o futuro com confiança. Veja, eu vou dar um exemplo agora aqui. Veja, o Pete Hegseth, atual secretário de Defesa dos Estados Unidos, do governo Trump, ele declarou que os mísseis hipersônicos da China, veja só, os mísseis hipersônicos da China são inferiores aos da Rússia, hein? Veja, mas eles podem destruir todos os porta-aviões dos Estados Unidos em 20 minutos, sem possibilidade de defesa. E o que diz Trump, o rei conservador aí da bravata e da ameaça? Que os hipersônicos da Rússia, que são os melhores do mundo, foram roubados dos Estados Unidos. Detalhe, os Estados Unidos não os têm, né? Quer dizer, então eu roubo alguma coisa de você e você não tem aquilo, né? Tem coisas que não se roubam, né? Que se desenvolvem, né? Pessoal, um outro ponto aí, veja, falando um pouquinho da política nacional, né, da guerrinha de direita e esquerda. Veja, o Olavo de Carvalho, o finado professor Olavo de Carvalho, rompeu com o Jair Bolsonaro, né? Dizem que no final de sua vida ele reatou, né, e indicou que Bolsonaro seria viável dentro da política. Veja, várias vezes
o professor Olavo falou claramente, diversas vezes ele falou. Eu me lembro, porque eu lia os livros do professor Olavo, eu assistia muitas de suas aulas, muitos de suas matérias, de seus artigos, né? Várias vezes eu ouvi ele dizer que a direita brasileira, que surgiu através dele, né, porque ele se via como um criador da direita brasileira, era um completo lixo. Né? E daí recomendou estudo aos seus alunos e que ficassem fora da política. Me lembro disso daí. Fizeram exatamente o contrário, né? Quer dizer, não estudam, só fazem guerra ideológica, né? E entraram para a política, né? Bom, simplesmente, veja, qual é o. Eles têm algum projeto de desenvolvimento para o Brasil? Se eles se resumem a emular os Estados Unidos e a condenar toda a história do Brasil, como a gente vê nas produções aí do Brasil Paralelo, né? Bom, até por isso a esquerda continua aí, né? Aliás, não é mais a esquerda, né? Nenhuma, não é mais esquerda nenhuma, é um centrão aí entorpecido e um pouco adiposo, né? Este é um problema, hein? Outro ponto, pessoal. Veja, eu fiz esse vídeo aí sobre o DeepSeek. Tem milhares de vídeos no YouTube falando desse assunto, né? E é interessante, né? Porque o Elon Musk, veja, que eu creio ser um ator, hein? Que segue um roteiro, né? Mas agora ele diz que ele está na pindaíba. Como é que pode? O homem mais rico do mundo não consegue levantar 10 milhões de dólares e pede ajuda em seu X? Como é possível uma coisa dessa? Veja, o DeepSeek, né? Veja só, ele é 98% mais barato do que o ChatGPT. Hoje eu andei fazendo alguns comparativos aí, né? E o DeepSeek, eu acho que ele faz tudo o que os melhores fazem. Eu não sei, eu não sou especializado em tecnologia. Para um uso doméstico, que é o meu caso, ele faz realmente aquilo que se espera dele. Mas dizem que ele é de código fonte aberta, né? Você pode aperfeiçoá-lo, ele aprende sozinho, né? Ele pode ser aperfeiçoado e personalizado por qualquer pessoa, né? E aí está revolucionando os apps de inteligência artificial. Eu vi um vídeo agora há pouco do Donald Trump dizendo que tudo bem, né? Que tudo bem, que o DeepSeek é mais barato, que isso é bom, né? Porque assim ele força os americanos, os norte-americanos, a fazerem também inteligências artificiais mais baratas, né? Parece que a Nvidia, aí, cujos chips são proibidos para a China, os mais desenvolvidos chips do mundo, né, perdeu 15% do seu valor de mercado. Dizem que chega às perdas aí na Nasdaq, na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, diz que perdeu coisa de US$ 1 trilhão. Como é possível uma coisa dessa? Né? Sendo que o DeepSeek foi feito aí com US$ 5 milhões, né, por 3 engenheiros chineses, né, que estavam lá minerando Bitcoin e tinha o plano B, né? O plano B era fazer um app, um site, aí um buscador de inteligência artificial. E daí o plano B é que deu certo, né? E foi feito com chips convencionais, chips mais antigos, né? De certo da própria Nvidia e de outros fabricantes, em função das sanções Yankees, né? Ele foi feito com chips mais antigos, né? Veja, mais um duro golpe na turma de iluminados que só pensam em monopólio e lucros cada vez mais desenfreados, né? Aliás, eu acho que a concentração de renda poderá destruir os Estados Unidos em algum ponto, né? Em algum ponto aquilo vai ficar uma coisa tão alienante, né? Eles vão ter uma elite tão rica, tão rica, tão rica, que eu acho que, enfim, que a classe média vai se revoltar. Não sei, espero que não, né? Veja, aqui também um ponto importante aqui sobre imigrantes, né? Veja, uma matéria do Giordano Montenegro Brasilino. Ele diz o seguinte, veja, para falar de imigrantes, as separações entre povos e nações, as fronteiras firmes que dividem a humanidade, não são parte de uma lei natural, né? Quer dizer, as divisas entre os países, né? Mas é fruto de convenções políticas e também é fruto da força, né? As separações entre povos e nações. Plutarco, filósofo do século I, ele escreveu: por natureza não existe pátria, assim como não existem da mesma forma casa, campo, oficina ou consultório, como dizia Aristion.
nem mesmo hospital. Ao contrário, cada uma dessas coisas, pátria, casa, campo, oficina, consultório, hospital, passa a existir, ou melhor dizendo, é nomeada e chamada assim sempre em relação àquele que a habita e a utiliza. Né? Aí ele diz: por natureza, ninguém é nativo ou imigrante. Ninguém é estrangeiro, porque todos nós somos estrangeiros. Todos nós estamos de passagem aqui nesta terra, nesta vida. Veja, essa percepção ecoou fortemente pela tradição cristã e vemos-la repetida diversas vezes pelos pais formadores e criadores da igreja. Veja, suas escrituras dizem: eles não são deste mundo, né? Nós não somos deste mundo, nossa pátria está no céu, né? Não temos cidade permanente. Nas palavras de Santo Agostinho, Cristo nasceu da pequena Belém porque não queria que ninguém se orgulhasse da nobreza de nenhuma cidade terrena. Né? Ele nasceu numa cidade humilde. Né? O pensamento dos pais da igreja despreza totalmente o nacionalismo e institui um novo cosmopolitismo. As águas do batismo cristão constituem um novo povo. É verdade, mas essas águas, paradoxalmente, permitiram ver ainda mais nitidamente a humanidade comum. Um motivo adicional, subjacente aí à visão patrística cristã, era que a tradição de justiça dos profetas israelitas, magnificada pela doutrina do Senhor, ensinava que, veja só, tratar mal ou bem o estrangeiro era fazer o mesmo a si mesmo, e era fazer o mesmo a Cristo. Mandar o estrangeiro embora é mandar Cristo embora. Francisco de Vitória, grande escolástico, tardio aí de 1483 a 1546, escreveu: não seria lícito aos franceses impedir aos espanhóis a peregrinação à França ou mesmo o estabelecimento nela, ou vice-versa. O acolhimento aos estrangeiros está inscrito na lei natural, anterior e superior a quaisquer regramentos de cada uma das nações. Pela lei natural, todo imigrante é imigrante legal. Como queremos que nos seja feito, devemos fazer aos outros. Aliás, este é o ensinamento mais sublime do cristianismo, né? Fazer aos demais o que gostaríamos que fizéssemos a nós. Maldito quem negar justiça ao estrangeiro, ao órfão ou à viúva. Está escrito no Deuteronômio. Né? Veja só, também se comemorou ontem, né, a libertação de Auschwitz, né, o campo de concentração nazista. Dentro de Auschwitz funcionou a Farben, uma subsidiária da Standard Oil, né, dos poderosos aí banqueiros sionistas do Reino Unido. Né, e lá trabalharam lá centenas de milhares de trabalhadores escravizados pelo regime. Quem libertou Auschwitz foram os russos. Os russos libertaram Auschwitz. E agora a Europa de hoje não perdoa a Rússia por tê-la livrado do nazifascismo. Para onde vai, Europa? Para onde vais? O que é que queres? Olha só, não há problema algum que Trump queira o melhor para o país dele. Isso é da vida, isso é da geopolítica. Mas querer culpar os outros países pelas desgraças que o próprio Estados Unidos espalhou pelo mundo, bom, daí já fica hilário, né? E a OTAN, a excrescência aí da Guerra Fria, impede a Europa de se tornar autônoma. Né? Ela sufoca militarmente a Europa. Ao mesmo tempo, afirma que está defendendo a Europa da Rússia. É uma coisa impressionante, hein? E agora, nós temos comunistas no Brasil? Será que existem muitos comunistas no Brasil? Comunistas de verdade, né? Filiados aí, praticantes, ativistas, marxistas. Eu acho que existem, claro que existem, mas são poucos, né? Em geral, as pessoas podem ter alguma simpatia pela utopia de um mundo comum, solidário, cristianizado. Né? O comunismo vem em grande parte de Joaquim de Fiore, né? E aí uma eminência cristã do século X, né? Criador do milenarismo. Né? Mas, em geral,
comunismo é nada muito além de um sentimentalismo, né? De um sentimentalismo. Veja, mas quem que colocou o comunismo lá na China e na Rússia foi o Ocidente. Veja, na verdade, assim, eles não contavam que eles dariam a volta por cima, né? Não é verdade? E, bom, foi o Ocidente que enfiou o comunismo por lá, na China e na Rússia, né? Só que eles não contavam que eles dariam a volta por cima, né? O terceiro mundismo, né, que o pessoal fala assim de uma maneira depreciativa, né? Pô, ele está vencendo, hein? O terceiro mundismo. Ele é o sul global, eles são os BRICS, né? Bom, pessoal, assim eu vejo muita gente criticando o governo, né? Mas é sempre bom dizer, né? O Brasil tem o governo que merece ter, né? Pois tem a elite que tem, vocês entendem? Ser comunista implica em estudar profundamente a obra de Marx, de Lenin, mas no Brasil quase ninguém estuda isso daí. O capitalismo está em crise, não é verdade? Será que como é que ele vai sair? Como é que ele vai sair lá na frente? Hein? Porque a China tem um modelo de capitalismo que é completamente diferente do Ocidente. Começa pelo fato deles não terem adotado a teoria da austeridade, né? Que foi adotada aqui no Ocidente, oficialmente, hein? Pelas altas elites, né? Ou seja, que o sistema deveria ser austero, você deveria trabalhar muito para conseguir galgar, né, a ascensão social prometida pelo sistema, né? E, então nós vivemos num sistema onde a grande maioria das pessoas não consegue galgar. Mal consegue, muitas vezes, galgar espaços dentro de sua própria classe social. O que diria, então, subir de classe social. Seguindo, pessoal, veja, o sionismo foi o maior patrocinador do nazismo e do próprio Holocausto. Veja que grande ironia da história. Foram os banqueiros sionistas grandes patrocinadores do partido nazista, hein, lá na década de 20. Hein? Quem mostrou todas essas relações entre o sistema bancário ocidental, Wall Street, os banqueiros de Londres, os banqueiros da Alemanha, quem mostrou isso daí foi o Anthony Sutton, em obras magníficas que ele escreveu tanto sobre a criação do nazismo, né, como também sobre a criação da Revolução Bolchevique russa, né? Bom, isso aí é história, hein? Fiz vários vídeos sobre esse tema. Os judeus precisam se livrar do sionismo, né? Aliás, eu diria até que grande parte dos judeus que estão fora de Israel são anti-sionistas, né? Veja, nós temos um notável estudioso aqui no Brasil que tem um canal excelente. Ele entrevistou o Nicolas Maduro, hein? O Breno Altman, né? Veja, ele é Ashkenazi e ele é anti-sionista. Ele sabe da necessidade do judaísmo prevalecer sobre esta reforma tautológica e sobre esta reforma talmúdica, cabalística, né, dessa Eretz Israel, aí, dessa grande Israel medonha que eles querem criar. Né? Os judeus precisam se livrar do sionismo. Isso vai ocorrer, né, se o bem prevalecer. Veja, e o STF? Continua-se a bater firme no STF. Tem muitos memes aí na internet mostrando aí sempre de forma depreciativa, né, o STF. Veja, eu vou fazer aqui uma defesa do STF. O STF ele evitou a ucranização do Brasil, né, que é o que queriam os bolsonaristas. Eu me lembro de ter visto vários bolsonaristas exaltando aquela coisa terrível e trágica que foi o Maidan, né? Eu cansei de ver bolsonaristas defendendo a maior desgraça da história da Ucrânia, o Maidan, né, lá em 2014, né, quando a CIA perpetrou lá um golpe de Estado, né, e jogou com muita capacidade de formar opinião, usando lá o Stepan Bandeira, o nacionalismo exacerbado, o nacionalismo exacerbado, leia-se nazismo, né? Enfim, conseguiu jogá-los contra os russos. Bom, pessoal, então vou agora
falar um pouco aqui sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Veja, o resultado prático e visível da guerra comercial Estados Unidos e China será a aceleração do crescimento do chamado mundo multipolar, né? Fiz vários vídeos sobre este tema, né? Mas veja, eu vou abordar este tema sobre um outro ângulo. Vamos agora então falar um pouquinho aqui sobre o entusiasmo que houve esses dias, esta semana, que está em curso aí na internet sobre o entusiasmo em torno da inteligência artificial, da IA. Veja, na verdade, o que nós tivemos aí, vamos analisar um pouquinho mais essa questão. Nós tivemos uma tentativa fracassada dos Estados Unidos de monopolizar a inteligência artificial, né? De monopolizar com o poder do dinheiro, né? Do custo e daquela sanha, daquela gana de ganhar dinheiro, né? E a China, então, reagiu aí e deu uma lição excepcional aos norte-americanos sobre como inovar, né? Veja, será que os Estados Unidos estão perdendo a capacidade de inovar? Veja, em meados de 2023, quando o tema inteligência artificial ganhou todas as manchetes, já se glorificava essa tecnologia com um grande entusiasmo, né? Em especial quando surge o ChatGPT. Veja, o programa lê a entrada de uma linguagem natural e processa em uma saída aí de conteúdo de linguagem natural relacionada, né? Isso não é novidade. Veja, a primeira entidade computacional artificial linguística da internet, chamada Alice, foi desenvolvida por Joseph Weizenbaum no MIT, no Massachusetts Institute Technology, nos Estados Unidos, no início da década de 60. Veja. Na década de 80 já era possível conversar com Elisa, né? Foi um outro processo aí onde você conversa com a inteligência artificial, né? Bom, o ChatGPT já é um pouco mais sofisticado, né? E os seus resultados aí interativos, ou seja, as suas conversas, né, que você cria com ele, podem mesmo surpreender. Porém, a propaganda em torno do ChatGPT é meio exagerada, não é verdade? Vamos dizer, vejam, os melhores modelos de linguagem de inteligência artificial têm uma certa eficiência, que pode chegar a uns 80%. Bom, a inteligência artificial, por exemplo, o ChatGPT, processa aí símbolos, padrões, né? Mas naturalmente ele não tem a compreensão, né, do que esses símbolos ou padrões representam, né? Ou seja, ele não é inteligente, né? Ele responde a processos eletrônicos, né, a processos cibernéticos, né, a processos algorítmicos. E ele também não é artificial, né? Não, ele não é artificial, você pode dizer que é um artifício, né, mas ele não é artificial, ele é tecnológico, ele é real, ele existe, né, eles são circuitos, né, que interagem. Bom, é claro que você tem aí muitas limitações na inteligência artificial no que tange a problemas matemáticos e lógicos, né? Veja, hoje nós temos aplicativos muito bons aí que traduzem idiomas, né? E a inteligência artificial ela pode nos dar resultados muito bons. Veja, mas ainda não se pode confiar que eles acertem todas as palavras, né? Os modelos ainda são assistenciais, eles te dão uma assistência, né? Mas muitas vezes você tem que verificar novamente os resultados para ver se é realmente aquilo que você quer ou aquilo que você precisa ou aquela informação é realmente confiável, né? Veja, os modelos atuais de IA ainda não são capazes de decidir uma situação mais sensível do mundo real. Talvez você tenha que ter mais dados ou mais poder de computação, como eles dizem que querem ter um poder de computação colossal usando a computação quântica, né, que nós precisamos superar as suas limitações. Veja, o DeepSeek não precisou de nada disso, né? Ele usou chips antigos, ele usou lá algum tipo de programação, é claro que ele deve ter sido feito com uma certa dose de habilidade que as pessoas comuns não têm, né? Mas ele foi uma ideia nova, uma ideia diferente, né? Bom, e o entusiasmo com a inteligência artificial agora ficou ainda maior, né? Bom, o modelo aí de IA do ChatGPT, né? Veja só a história, olha que interessante. Ele era fornecido por uma organização sem fins lucrativos, chamada OpenAI, né? Inteligência Artificial Aberta, OpenAI. Veja, e se for popularizou, né? Essa expressão aí, OpenAI, né? O CEO
da OpenAI, que está lá em torno do Donald Trump, o Sam Altman, como bom estadunidense, logo percebeu que poderia ser uma organização sem fins lucrativos? Não, com fins lucrativos. Né? Um ano após ele defender publicamente que a estrutura da OpenAI seria sem fins lucrativos, que a inteligência artificial era um recurso que deveria pertencer a toda a humanidade, tal, tal, tal. Ele não resistiu, né? E privatizou a empresa para si, né? Daí então a OpenAI, a fabricante do ChatGPT, reestruturou o seu negócio principal em uma corporação, veja só, beneficente com fins lucrativos e que não será mais controlada por seu conselho sem fins lucrativos. Quer dizer, ele mudou então a administração da empresa. Isso foi o que disseram a Reuters, pessoas familiarizadas aí com este assunto. Né? A ideia é que a empresa ficará mais atraente para os investidores se ela for com fins lucrativos. Né? Daí, o executivo-chefe Sam Altman também receberá aí pela primeira vez participação acionária na empresa com fins lucrativos, o que poderá valer algo como 150 bilhões de dólares após a reestruturação e tal. E o céu é o limite, vocês entendem? Não é o lema dos capitalistas, ou a melhor coisa do capitalismo é ser um capitalista. Bom, vamos voltar a essa questão do lucro. Né? Outra questão é o modelo de linguagem do ChatGPT, fornecido pela OpenAI. Código fechado, uma caixa preta, né? Que é executada lá na nuvem de internet, com a qual se podia pagar para conversar, ou usar para traduzir, gerar conteúdo, ou analisar determinados problemas. Bem, mas o bom lá do ChatGPT, né? Digamos, o filé mignon do negócio era pago, né? Não sei se é R$ 200. Eu me lembro que o ano passado ele estava, você paga uma vez só, R$ 200 e você vai poder usar sempre. Agora já acho que é R$ 200 por mês, né? O negócio já disparou o preço. Veja, o treinamento e a manutenção do ChatGPT exigiam grandes quantidades de computação e de dinheiro, né? Era um pouco caro, sim. Só que não havia nenhuma tecnologia nova no ChatGPT, né? Os algoritmos já eram bem conhecidos e os dados necessários para programar o ChatGPT eram conteúdos da internet, né, disponíveis gratuitamente. Veja, apesar de todo o alarde sobre a IA, veja, não é uma tecnologia secreta ou nova, como nós vimos aí no Elisa, no Alice e tudo mais. Veja, a sorte da IA, num primeiro momento, é que a concorrência era praticamente inexistente. Bom, daí o Ives Smith, do blog Naked Capitalism, ele pergunta ao jornalista inglês, o Edward Zitron, como é que a OpenAI vai sobreviver? E aí o Zitron respondeu, ela não vai sobreviver, ela tem pouca chance de sobreviver. Bom, o pessoal ficou assim de boca aberta, né, dando risada, ela não vai sobreviver. Vamos ver, olha só, os políticos pensavam na IA como uma grande chance de prever e controlar a opinião pública e as eleições. Né? Daí tentaram impedir qualquer concorrência à liderança que os Estados Unidos tinham nesse jogo. Né? Logo, a Nvidia, grande fabricante de chips dos Estados Unidos, perdeu bilhões aí quando foi proibida de vender seus modelos mais recentes especializados em IA para a China. Ela foi proibida de vender, né, os seus chips aí para a China. E daí o Trump anunciou o Stargate, eu fiz um vídeo sobre o Stargate, um investimento de 500 bilhões de dólares em infraestrutura de IA nos Estados Unidos. Eu fiz um vídeo só sobre esse tema, né? E aí, três grandes empresas de tecnologia anunciaram que criarão uma nova empresa chamada Stargate, né, para desenvolver a infraestrutura de inteligência artificial nos Estados Unidos. O CEO da OpenAI, o Sam Altman, o CEO da SoftBank, o Masayoshi Son, e o presidente da Oracle, né, o Larry Ellison, os três bilionários, compareceram à Casa Branca na tarde de terça-feira, ao lado do presidente Donald Trump, para anunciar a empresa que Trump chamou de o maior projeto de infraestrutura de IA da história humana. Né? Então, tudo isso eu conto lá no vídeo que eu falei sobre o Stargate, né? Eles vão investir 100 bilhões para começar o projeto, a construírem aí os primeiros 10 data centers, e que vão investir até 500 bilhões de dólares nos próximos anos, e que o projeto vai criar 100 mil empregos nos Estados Unidos, disse o Trump, né, e que ela vai ter a infraestrutura física e virtual para alimentar a próxima geração de IA. Ele vai fazer data centers em todo o país e tal. E aí o Larry Ellison então disse que o primeiro projeto de dados
de 1 milhão de pés quadrados já está sendo construído no Texas. Bom, tudo isso aí eu falei no meu vídeo lá no nosso canal aqui, né? Bom, agora vejam, no mesmo dia, muito discretamente, no mesmo dia, uma empresa chinesa publicou um outro modelo de IA, né? O DeepSeek R1, né? 0 e o DeepSeek R1, né? O DeepSeek R10 é um modelo treinado por meio de aprendizagem por reforço, RL em larga escala, né? Sem o ajuste mais fino. Veja, ele é supervisionado como uma etapa preliminar, ele aprende sozinho por reforço. Bom, demonstrou um desempenho notável no raciocínio aí, né? Com essa aprendizagem por reforço, onde ele vai aprendendo, né, o DeepSeek R10 surgiu naturalmente com vários comportamentos de raciocínios um tanto poderosos e interessantes, né? E aí os novos modelos do DeepSeek, eles têm aí, usam o que se chama um benchmark, que é fazer um comparativo, melhores do que com qualquer outro modelo disponível. Eles usam uma combinação aí diferente de técnicas. Detalhe, isso foi feito com muito menos dados de treinamento e com muito menos poder de computação do que foi feito o ChatGPT. São baratos de usar e tem um grande contraste aí com a OpenAI, com o ChatGPT. São totalmente de código aberto, né? Bom, saiu na revista Forbes, né? Os controles de exportação dos Estados Unidos sobre semicondutores avançados tinham a intenção de desacelerar o progresso da IA na China, mas sem querer, né, inadvertidamente estimularam a China a inovar, né? Sem poder contar com o hardware mais recente, empresas aí como a DeepSeek, sediada em Hangzhou, foram forçadas a encontrar soluções criativas para fazer mais com menos, né? E aí então, o DeepSeek, que já devia estar lá no forninho, né, prontinho, né, lançou o seu modelo R1, aí, usando técnicas avançadas como o aprendizado por reforço puro, né, para criar um modelo que está entre os melhores e os mais formidáveis do mundo. E é totalmente de código aberto. Ou seja, está disponível para qualquer um examinar, modificar, desenvolver, né? Qualquer um com conhecimento do assunto pode desenvolver e melhorar o DeepSeek, né? O desempenho dele é comparável aos melhores modelos, né, de raciocínio, né, da OpenAI, por exemplo, o Zero One, né, em uma série de tarefas que incluem matemática, codificação de texto, raciocínio complexo. Por exemplo, num comparativo de matemática, o comparativo que eles chamam de benchmark, né, o DeepSeek obteve uma pontuação de 80% em comparação com 79% da OpenAI, ou seja, superou o Zero One aí da OpenAI. Um outro comparativo, o DeepSeek obteve 97,3 contra 96,4 da OpenAI. Na codificação de texto, ele ficou praticamente empatado aí com 96,3 e o Zero One 96,6, né? O mais notável é que ele consegue atingir um excelente nível por meio da inovação. E em vez de depender aí dos mais recentes chips de computador. Aí apareceu na revista Nature, né? Um modelo de linguagem construído na China, o DeepSeek R1, está entusiasmando os cientistas como um rival acessível e aberto para modelos de raciocínio como o OpenAI. E aí o pesquisador de IA, né, de inteligência artificial, aí, o Elvis Saravia, que é cofundador da empresa de consultoria de IA, da IRAI, sediada no Reino Unido, ele falou, isso é inesperado, né? E o DeepSeek, então, criou um modelo, aí lançou o modelo aberto, né? E assim os pesquisadores podem estudar e desenvolver o algoritmo, né? Bom, então, pessoal, é assim algo notável, né? Um outro pesquisador aí, o Mário Kren, do Laboratório de Cientistas Artificiais do Instituto Max Planck, em Erlangen, na Alemanha, ele diz a abertura do DeepSeek é notável, né? Bom, então assim, hoje se diz o seguinte, que a inteligência artificial aí do Vale do Silício são caixas pretas inacessíveis, né? E o DeepSeek está aí aberto para qualquer um a qualquer momento, né?
Mesmo as pessoas que investem na internet, que já viram de tudo, estão impressionadas, né? Seria um dos avanços mais impressionantes que já se viu, né? E um presente para o mundo, porque ele é código-fonte aberto, né? Veja, então assim, você pega lá o ChatGPT, ele vai cobrar das pessoas, né? Só que o DeepSeek você vai pagar 1/30 do custo de execução, né? Então, assim, se aquele lá custa R$ 100, o DeepSeek vai custar R$ 2, né? 98% mais barato, né? Então, assim, é uma má notícia, né, para a OpenAI dos Estados Unidos, né? E é como se alguém tivesse lançado um celular que equivalesse ao iPhone, né? Mas em vez de vender por US$ 1.000, a pessoa está vendendo por US$ 30, né? Mais ou menos isso, né? Bom, então eu já contei a história, né? Para terminar aqui o nosso vídeo, veja, em 2007, 3 engenheiros chineses queriam criar um fundo de especulação financeira usando IA. Na verdade, era um sistema de mineração de Bitcoin lá, né? Daí contrataram uns recém-saídos das universidades. O fundo até que ia bem, mas o governo chinês começou a reprimir a especulação financeira e o comércio quântico aí, com Bitcoin na China, naquele momento, né? Bom, com o tempo disponível e a capacidade de computação não utilizada em seus computadores, os engenheiros começaram a construir o DeepSeek. Os custos eram mínimos, né? Na verdade, era o plano B, né? Enquanto a OpenAI, a Meta e o Google gastaram bilhões para desenvolver suas IAs, os custos de treinamento para os modelos do DeepSeek foram algo como 5 milhões. Então, veja, ele foi construído sem contratar centenas de PhDs, né? Não, contratou alguns estudantes recém-formados, né? Veja, a lição aqui é que eles criaram algo significativo que pode ser usado por qualquer um, e em vez de buscar a solução na especulação financeira e no enriquecimento artificial, eles realmente quiseram fazer algo que possa ser usado por qualquer um a qualquer momento. Então, assim, você pode usar barreiras comerciais, sanções, boicotes, sabotagens tecnológicas, o quanto você quiser, né? Para você manter poder sobre a sociedade, né? E ter mais dinheiro do que os outros, né? E para manter a tecnologia longe dos concorrentes, né? Mas cuidado, hein? Você vai estar tão concentrado em ganhar dinheiro ao máximo que talvez você esqueça de uma coisa chamada inovação, né? E adaptação, né? Então aí o Trump e sua plutocracia, eles têm bilhões, trilhões de dólares, né? São marqueteiros ultra arrogantes e convencidos, mas enfrentam um problema difícil, hein? E será que a IA vai poder resolver esse problema deles, né? Como impedir a concorrência, né? Vamos lá, pergunta para a IA, né? Aquilo que os monopolistas mais odeiam na vida é a concorrência. Bom, na guerra de ciência e tecnologia entre a China e os Estados Unidos, a vantagem da China vem justamente aí da proibição dos embargos, das sanções dos Estados Unidos. Então, assim como este povo, várias vezes milenar, que viu a construção das pirâmides no Egito Antigo, né, que já tinha a Rota da Seda no Império Romano, que viu a Igreja Católica surgir na Idade Média, né, que viu o Renascimento, e que depois se fechou e foi invadido pelo Império Britânico e viveu o século da vergonha, passou pelo comunismo marxista, né, e depois passou pelo capitalismo, está passando pelo capitalismo mais pujante do mundo, este povo aí, que parece que trabalha unido, né, sob um certo espírito confucionista, né, que é ao mesmo tempo detalhista e preocupado, né, que as pessoas cresçam juntos, né? Bom, então vamos ver como é que vai ficar esta guerra aí entre o individualismo extremado do bilionário Elon Musk e aquele chinês lá, aqueles 3 engenheiros que criaram aí a DeepSeek. Vamos em frente, pessoal. O vídeo ficou longo hoje, hein? 40 minutos de vídeo aí, 39,20 segundos. Não esperava ficar tão longo, né? Bom, hoje eu contei toda a história, então, deste assunto. Agora, então, esse assunto já fica assim arquivado aqui no nosso canal para os nossos seguidores. Então, peço aí o seu like, né? Verifique se você está seguindo o canal, traga um seguidor para o canal, ajudar o canal através de Pix, aí na descrição
do vídeo. Agradeço a presença aí dos nossos seguidores, façam comentários, divulguem nas suas redes, canal de inteligência, não ia falar de inteligência artificial, não, canal de inteligência natural, né, pessoal, de inteligência concreta, de inteligência humana mesmo, né? Vamos aqui modestamente fazendo aqui nosso canal aqui de livre expressão e comunicação, canal da mídia alternativa, da mídia independente. Sendo que tínhamos para hoje, agradeço aí aos nossos seguidores. Vamos em frente, até a próxima e fiquem com Deus.